Lucas capítulo 22, versículo 54 a seguir. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vindo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E, passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro, irmãos? E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Altíssimo Deus, eis que aqui nos colocamos ao seu dispor, Senhor. Usa-nos, Senhor, para falar com teu povo, tua casa, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar, buscar aí, reclinar, né? Nesses instantes, a qual o Senhor vai nos dar aqui a oportunidade, né, de nós meditarmos na tua palavra. Meus irmãos, Pedro saiu para fora e chorou amargamente. O sentimento que Pedro carregou nesse momento foi a culpa. O ser humano, nós, seres humanos, obrigado, irmão, nós julgamos pela culpa. Nós julgamos pelo erro. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs esta noite: Deus não é assim, irmãos. Deus não nos julga pela culpa e pelo erro, porque Deus, Ele nos busca em cada um de nós a nossa reação, o nosso arrependimento, porque assim Ele vai derramar sobre nós o quê? A sua infinita misericórdia. Amém, irmãos? Em Isaías 64:6, traz aqui para nós uma passagem falando assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Meu irmão, minha irmã, eu não sou bacharel em direito, né? Não foi a escola a qual eu estudei, e não posso falar daquilo que eu não tenho competência. Mas eu quero dizer para os irmãos que tudo aquilo que um homem legisla, né? Ele rege com regras, ele determina limites, né? Fronteiras. Segundo Isaías 64:6, fala que nossas justiças é como o trapo da imundícia. Ou seja, nós não temos a competência de estarmos julgando como Deus julga. Deus, irmãos, está muito acima de nós. Ele sabe o coração de cada um de nós. Ele sabe o nosso pensamento.
Ele já sabe o que nós vamos fazer daqui a 10 anos, 30 anos. Ele disse para Pedro, antes de irem para o Getsemane: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? 3 vezes. E na terceira, Pedro, como um ser humano, esquentado, disse: Senhor, mas o que está acontecendo? Ele me pergunta insistidamente se me amas. E Jesus fala para ele: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que iria acontecer. Ele conhece, irmãos, a nossa essência, a nossa natureza. Voltando aqui em Filipenses capítulo 3, verso 7, a palavra nos traz assim, né? Paulo falando ao povo de Filipe: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Paulo disse ao povo de Filipe: Cristo para mim é tudo. Tudo que eu ganhei até hoje eu perco, eu dou, eu deixo para trás para seguir a Cristo, meus irmãos. Paulo tinha a certeza, ele tinha a garantia do que ele estava falando. Que Cristo para ele era tudo na vida dele. Ele não dependia de nada do que a terra tinha a oferecer. E muitas vezes nós lidamos com alguns apegos. Casa, carro, trabalho, cônjuge. E assim vamos. Mas eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs, nesta noite, os jovens, adolescentes, né, toda a igreja que aqui se encontra, que quem tem Cristo tem tudo. Não nos falta nada, meu irmão. Nós temos que tirar da nossa mente esse sentimento de culpa. E aqui em Filipenses, né, Paulo ainda continuando, falando ao povo de Filipe, capítulo 3, o mesmo capítulo, verso 9, ele fala, a parte B, né? E seja achado nele, Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Meus irmãos, minhas irmãs, a justiça de Deus não tarda em nossa vida. Muitas vezes levamos 30, 40 anos orando por uma causa, buscando do Senhor, mas Deus não te nega o que Ele prometeu, irmãos. Deus é a justiça verdadeira. Olha o que Paulo fala, né? Seja achado em Cristo, né? Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Creia, irmãos. Simplesmente creia que Deus fará toda a causa. Deus fará e será o advogado fiel na sua vida. Você, nós não somos culpados, irmãos. Nós não temos nenhuma culpabilidade. Quando nós pensamos em culpa, a gente começa a carregar fardos pesados em nosso caminhar. A gente não dorme, a gente fica preocupado, a gente se sente constrangido diante da situação, a gente evita algumas coisas, algumas situações, algumas pessoas, evita comentar alguma coisa, ou evita até se expor, né? Porque a culpa faz isso com o nosso sentimento. A culpa nos oprime, ela nos repreende, ela nos deixa cada vez menor. Mas eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, não pense assim, porque a justiça vem de Deus. A justiça não vem do homem, irmãos. Ela vem de Deus. Deus usa o homem. Mas a justiça continua sendo de Deus. Os nossos pensamentos, irmãos, não são os de Deus.
Como assim, pastor? Estou aqui orando, buscando o Senhor. Estou querendo fazer uma sintonia com Deus. Sim, irmãos. Você está buscando Ele. Mas Deus não pensa do seu jeito. Quem entendeu o que eu disse aqui? Deus é muito maior do que nós, irmãos. Deus pensa muito maior do que nós. E muitas vezes a gente fica limitando Deus. Não é assim, irmãos? Quero assim, Senhor. Quero uma casa cor-de-rosa, de 2 quartos. E o Senhor vai lá e te dá uma casa de bege com 4 quartos. Olha você limitando. Não limite, irmãos. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus fazer a justiça na sua vida. Deus não se nivela pelo homem. Ele é muito superior. E seus caminhos transpassam toda a essência humana. Porque nós somos a criação. Nós não somos o Criador. A criação não pode, o vaso de barro, não pode olhar para as mãos do oleiro e falar, me faça assim agora. Não é assim, irmãos. É o oleiro que pega a massa do barro e faz o vaso que ele quer. Da forma que ele quer, da altura que ele quer, da espessura que ele quer e para o uso que ele quer. Mas nós não somos assim, porque nós somos humanos. Nós buscamos direcionar Deus em nossa vida. Ei, nós somos pequenos. Tem fatos, meus irmãos, que acontecem em nossa vida, que são para o testemunho da obra de Deus, para a edificação da vida de Cristo. Então, muitas vezes, quando acontece alguma coisa conosco, a gente não entende o agir de Deus. Vem as provas, vem as lutas, vem as dificuldades, e nós não entendemos o agir do Senhor. Nós entramos em murmuração, nós desistimos de caminhar, a gente para de acreditar. Ir na igreja para quê? Ir lá para ouvir? Não. Deixa de dizimar, deixa de ofertar, deixa de agir com alegria, deixa de visitar os irmãos que não vêm na igreja. E isso, irmãos, nós temos que entender que Deus age para o quê? Para edificar. Não é para te diminuir, é para te edificar. Prova, teste, avaliações. Irmãos, nós estamos sujeitos a isso a todo instante da nossa vida. Olha para a nossa casa. Olha para os nossos filhos. Olha para o seu cônjuge. Olha para o seu lar. Olha, quanta prova nós não passamos, irmãos. Quanta luta nós não passamos. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Vamos continuar passando. Sabe por quê, meus irmãos, minhas irmãs? É para edificar a nossa vida. Para nós crescermos, termos sabedoria, termos o quê? Disposição para continuar. Esses dias eu recebi um postzinho no WhatsApp, que a gente tem costume de falar, né? Que a caminhada com Deus é como subir uma escada, né? Um degrau após o outro. E esse post me chamou a atenção, a pena que eu não tenho para colocar no grupo da igreja. Que o primeiro degrau era o mais alto, irmãos. E muitos não passavam nem o primeiro degrau. Porque é o mais difícil. Que é você o quê? Renunciar a si mesmo. Abrir mão do seu ser para aceitar Jesus fazer o Espírito Santo na sua vida. É o primeiro degrau. Depois desse, irmãos, o que vir é lucro. Porque você já está em Cristo Jesus. Amém, amados? Deus usa de seus instrumentos, irmãos, para provar o homem. E provas são todos os momentos. Deus não quer saber quanto você vai tirar na prova. Deus não está preocupado com sua nota. Deus está preocupado, sabe com o quê, meus amados? Com a sua reação, a sua atitude, o seu comportamento diante da prova. Amém, igreja? Uns murmuram, uns param,
Uns estatiza, né, congela, não vou sair daqui, tem medo de dar o próximo passo. Ei, Deus quer saber a sua atitude. Qual a sua atitude diante da dificuldade? Está difícil de vir no culto? Está difícil seguir a Jesus? Está difícil ouvir um louvor em casa? Está difícil deixar de ver algumas coisas do mundo? Faça a sua reflexão. Hoje, como culto da família, eu quero dizer para nós, né, como família, que nós devemos entender que em cada prova que nós passamos, Deus tem um propósito, irmãos. E esse propósito, repetindo, né, é para edificar a nossa vida espiritual. Amém? Porque, passando por essas provas, nós seremos aprovados, meus irmãos. Por quê, irmãos? Por Deus. Seremos aprovados por Deus. Pois, repetindo aqui, consolidando, é na nossa reação diante da prova que Deus vai nos avaliar. Amém, irmãos? Voltando para o texto, né? Pedro, vou até voltar no texto de abertura, que foi lá em Mateus 26, que vai ter alguns detalhes aqui que eu gostaria de estar trazendo para os irmãos neste momento. Então, em Mateus 26, que nós lemos, fala sobre todo o acontecimento ali, né, que levou à prisão de Jesus. Então, irmãos, Pedro estava repleto de culpa, irmãos. Por isso que ele chorou amargamente. Por que Pedro estava repleto de culpa? Poucas horas antes, lá no Getsêmani, Jesus estava lá com os discípulos, né? E aí veio Judas, deu um beijo em Jesus, né, no rosto. Vieram os guardas e o quê? E o prendeu. Não é isso que conta a Bíblia para nós, irmãos? Só que Pedro, irmãos, era do lado de Jesus, não era? Tanto é que virou a pedra fundamental da igreja, amém, irmãos? Mas Pedro andava com a espada na cintura, na bainha. E naquele momento que os guardas chegaram, o que Pedro fez? Tirou a espada e o quê? Cortou a orelha de um auxiliar do sumo sacerdote, de nome Malco. Ele agiu com um impulso humano. Ele foi totalmente explosivo naquele momento. Ele agiu com suas mãos para salvar quem? Jesus. E aqui, né, em Mateus 26, Jesus, ele fala com Pedro, né? Mete, no 52, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Pedro achou que estava ok, irmãos? Defendendo Jesus. E tinha naquele momento agido com tanta impulsividade, que ele golpeou mesmo a orelha de um servo do sacerdote. E naquele momento, Pedro esqueceu quem era Jesus, irmãos. E Jesus disse para ele: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Olha o poder de Jesus, irmãos. 12 legiões de anjos. Irmãos, Jesus, ele é Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas nesse momento ele repreende Pedro. E conclui falando: como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Pedro, irmãos, ficou com uma culpa muito grande por ter feito aquele ato. Ele já estava contrito com o que Jesus tinha feito, né? Na noite anterior, que era falando: Pedro, tu me negarás antes que o galo cante. Aquilo incomodou ele profundamente. Ele ficou muito triste, sentiu culpa. Quando ele golpeou com a espada,
a culpa veio e ficou latente na mente dele. E nesse momento, então, ele ficou totalmente sem direção. Mas Jesus tocou a orelha de Malco que a curou. Ela voltou a integrar o corpo de Malco. Mais um milagre, né? Então Pedro, ele caiu em si e sentiu o peso do erro que cometeu. Ele ficou totalmente atordoado. Muitos de nós hoje, meus irmãos, não vivemos em harmonia, em paz, em gozo, porque a gente carrega o quê? O fardo da culpa. Eu não sou digno de ir para a igreja. Estou em pecado. Eu não posso ser crente, porque minha família não permite. Eu não posso. Gente, quantos nós temos esse peso de culpa? Mas Deus é misericordioso, irmãos. Ele perdoa qualquer pecado, desde que você se arrependa. E o arrependimento, irmãos, ele vem pelo coração. Então, não é nossa culpa. Nós não temos culpa, irmãos. Pense nisso. Jó. A história de Jó é muito conhecida por nós. Jó teve alguma culpa, irmãos, de passar o que ele passou? Os 3 amigos dele, o que fizeram com ele? O acusou, não acusou? Você está em pecado. O que você fez, Jó? Conte para mim. Isso foi mais de 25 capítulos do livro de Jó, falando só sobre isso. Os amigos chegaram, ficaram 7 dias em silêncio, não conversou com Jó e deixou a coisa andando, até que Deus se revela. Aí Jó começa a falar, né? E também discorre em várias e clama ao Senhor por que está acontecendo aquilo, até que Deus fala para ele. Mas Deus permitiu que Jó passasse tudo aquilo, porque Satanás tinha ciúme de Jó, irmãos. Um homem reto, digno, as palavras de Satanás mesmo falam, mas também com tudo que ele tem, a riqueza dele, quem não é assim, quem não serve ao Senhor? Mas Deus conhecia o coração de Jó, como conhece o nosso coração, irmãos. Ele sabe, irmãos, o que está no nosso ínfimo, na nossa intimidade. Jó, ele tinha um comportamento aqui que vem do direito da imputabilidade. Ele não tinha culpa. Mas Deus permitiu que Satanás agisse na vida dele. E ali então, Deus só não permitiu uma coisa, Satanás, que tirasse a vida de Jó. Porque a vida era de Deus. Amém? Só Jesus, irmãos, somente Jesus para tirar a culpa do nosso coração e da nossa mente. Nada mais tira esse sentimento de culpa. Irmão Rô, mas hoje tem a medicina, tem, né, os trabalhos com os médicos, né, os psicólogos. Sim, irmãos. É uma forma que Deus nos proporcionou de buscar a nossa libertação, descobrir o nosso eu. Mas eu quero dizer para os irmãos, a culpa espiritual, né, que está no nosso coração e na nossa mente, é só Jesus para tirar e nos livrar, irmãos. Por isso que nós temos que render e dar graças ao Senhor em todo momento. Por quê? Porque Deus é misericordioso, né? Você não errou, irmãos, em ter feito o que você fez. Por que você não errou? Porque o Senhor não age com a culpa e com o erro. Ele age com a sua reação, mais uma vez, de o quê? De clamar a Ele por misericórdia. E você também o quê? Fazer a sua entrega total, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Amém, irmãos?
A mulher adúltera, um outro exemplo, a gente está caminhando para o final aqui. Ela é trazida pelos sacerdotes, né, do templo. E ela estava sendo acusada de adultério. Adultério, pela lei, era caso de apedrejamento público. Ela foi pega em flagrante, em adultério. E os fariseus ali estavam buscando uma forma de acusar Jesus, se ele ia quebrar ou não a lei. Jesus estava sentado, riscando a areia. E o que isso tem a ver com a mensagem? Quando Deus deu a lei para Moisés, ele escreveu aonde? Numa tábua de pedra. E deu a Moisés, não foi? Os 10 mandamentos? Jesus estava ali sentado escrevendo na areia, simbolizando o quê? A lei, a justiça. E aquela mulher foi ali atirada, né, aos pés de Jesus, né? João não traz tantos detalhes assim da palavra, mas ali eles começaram a perguntar a Jesus. Jesus, e aí? Ela tem que ser apedrejada, conforme a lei. O que o Senhor tem a dizer? Jesus, de cabeça baixa, escrevendo, continuou. Mas ele responde: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu na história, meus irmãos? As pedras foram caindo no chão e as pessoas foram embora. Os velhos, os moços, os jovens, todos abandonaram suas pedras. E ficou a mulher e Jesus apenas. E o que Jesus fala para aquela mulher? Fala para ela o quê? Levantar e ir embora. E não pecar mais. Jesus se inclina ao arrependimento, irmãos. Para se ter justiça, nós temos que cumprir a lei. Mas também temos que ser cumpridores da mesma lei. Amém, irmãos? Então, por isso que quando a gente pega a lei dos homens, a gente fica um pouco sem a resposta do Senhor. Por isso que a gente tem que buscar o Senhor, porque somente Ele é justiça. E somente Ele pode falar em nos derramar misericórdia. Então Jesus fala, né? Não peque mais, que eu também não te condeno. Jesus tinha algum pecado, irmãos? Ele poderia ter arremessado a pedra cumprindo a lei, mas Jesus é misericordioso. Ele entende a situação daquela mulher e reconhece o arrependimento. Você cristão, né? Nós cristãos, não podemos ficar estatizados, irmão, parados pelo sentimento da culpabilidade. A culpa nos bloqueia, foi o que eu já disse no início da mensagem. Mas você não é culpado por estar passando por isso. Lembre, Deus trabalha assim para nos elevar. Ele te deu a oportunidade de não errar, mas você escolheu errar. Mas Deus está lá do seu lado, te esperando o seu arrependimento. Amém, irmãos? Você levantar a mão e clamar para Ele: Senhor, eis-me aqui. Me perdoe. Quando nós liberamos perdão, irmãos, antes da pessoa nos pedir, já é um passo. E muita gente cruza os braços e espera o outro vir pedir o perdão, não é assim, irmãos? Ei, eu quero dizer para você uma coisa: você com seu filho, você com sua esposa, você com seu marido, libere perdão, irmãos. Cresça na graça do Senhor. Culto da família, temos que liberar perdão um para o outro. Mas lá em casa só eu, pastor, que libero. Continue assim, irmã. Continue assim, irmão, só liberando perdão. Que Deus está vindo a sua causa. Amém? Lembrando, né, o ser humano, ele julga os fatos.
e a culpa, mas Deus vê o coração e o arrependimento. Arrependimento verdadeiro, irmãos, que vem de dentro para fora. Em Abacuque, né, capítulo 2, o verso 4, né, no finalzinho do versículo, ele fala que mas o justo pela fé viverá. O mesmo texto a gente acha em Gálatas 3, versículo 11, que fala assim: pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O sangue de Jesus, irmãos, nos tira de todo pecado. Fomos lavados, remidos pelo sangue lá no madeiro, quando Jesus foi crucificado. Ele nos redime e purifica o nosso coração. Deus sabe do tamanho da nossa dor, irmãos. Deus é o único capaz de saber o que você está pensando neste momento, irmãos. Ele é o único capaz e suficiente de entender a sua dor, a sua angústia. E muitas vezes a gente fala para o outro, né? Não, estou passando por isso, estou fazendo aquilo, está acontecendo isso. Ei, meu irmão, minha irmã, quero te dizer uma coisa nesta noite. Fale para o Senhor. Entre para o seu quarto, feche a porta, dobre o seu joelho e fala para Ele, irmãos. Vai chegar um momento, irmãos, que você não vai estar falando mais nada, vai estar só gemendo. E é nessa hora que Jesus está ali, mano, contigo, enxugando suas lágrimas, fazendo um milagre na sua vida, meu irmão. Não é postando no Face, não é postando no status seus problemas, não é isso que vai dar a solução para a sua vida. É você de joelho com Deus, irmãos. Entregue de coração, irmãos. Então, irmãos, Jesus sabe o tamanho dessa dor. Deus sabe. Ele passou por uma dor que nenhum homem poderia suportar o que Jesus passou, irmãos. Contam-se os estudiosos, né? Quando a gente assiste aquele filme, né, A Paixão de Cristo, é isso? Do Steven Spielberg, né? Nossa, eu choro toda vez que eu vejo. É desumano o que acontece ali. Aquelas cenas, né? Então, assim, a gente fica impactado. E aquilo foi uma ficção, né? Agora imagina a verdade como não foi, né, irmãos e irmãs? Olha a dor que Deus passou. Então nós temos que entender que a maior desilusão do homem, a maior decepção, a maior frustração do ser humano é não saber o tamanho da dor do outro, né? Porque isso ficou somente para Deus ser revelado, irmãos. Só cabe a Ele. E outra coisa, irmãos, para a gente finalizar, nós temos que ter muito cuidado com o excesso de amor que nós temos um para com o outro. Porque muitas vezes, irmãos, esse excesso de amor nos leva ao erro. E nos faz o quê? Impactar negativamente o outro. Seja nossos filhos, seja nosso esposo ou nossa esposa, seja nosso chefe do trabalho, ou seja nossos clientes lá do nosso negócio. Então, irmãos, antes de nós estendermos as mãos para ajudar, estenda a sua mão para o Senhor, pedindo a Ele permissão em ajudar. Porque o coração é enganoso. Às vezes ele pode nos levar por caminhos que a gente não consegue entender. Amém? 1 Pedro 2, 4 e 5. E chegando-vos para Ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, somos nós, irmãos. Nós somos feitos, como está aqui na palavra, né?
casa espiritual e sacerdócio santo. Nós carregamos conosco, irmão, a maior essência que há na vida, que é o Espírito Santo de Deus, irmãos. O Consolador, que ficou para nós quando Jesus foi arrebatado aos céus. E nós temos que entender que estar com Jesus é melhor que estar com a coisa mais preciosa que há no mundo. Não tem preço, irmãos. Permanecer com Jesus. Nós temos que buscar isso em todos os momentos da nossa vida. Agora uma pergunta. Você sabe onde traz o seu sentimento de fraqueza? Aonde que é aquele gatilho que te desarma? Qual que é o momento, o instante, a palavra, a frase que faz você cair na fraqueza? Eu quero dizer uma coisa, irmãos, que há poder no nome de Jesus. Não são seus erros, meus irmãos, minhas irmãs, que te bloqueiam e paralisam. Não é o pecado que a gente comete. Não é ele que nos bloqueia. Sabe o que nos bloqueia, irmãos? É a falta de fé em crer que Jesus, sim, somente Jesus, nos liberta de todo o mal. Porque antes de nós cairmos no pecado e nós nos desviarmos do caminho do Senhor, a gente tem que crer que Ele está nos sustentando. Por isso que eu não vou cair. Amém, igreja? Lembre-se, irmãos e irmãs, que o arrependimento muda a história de qualquer circunstância. Não tem pecado, irmãos, diante do Senhor, que quando você se arrepende, Ele não faz um novo viver. Amém? Então que nós possamos sair daqui mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque somente Ele nos liberta e nos edifica. Que nós possamos nesta noite, meus irmãos, minhas irmãs, voltarmos para o nosso lar, né, em gozo espiritual, em vitória, para que nós possamos crescer cada vez mais na palavra e nas promessas do Senhor. Amém?